Nós estamos recebendo aqui no nosso estúdio o ex-ministro da Defesa, ex-presidente da Câmara Federal, ex-ministro do Esporte, político Aldo Rebelo, que vai trazer para a gente algumas considerações a respeito desse momento, a influência política sobre o judiciário às vésperas do julgamento de Bolsonaro. A defesa já entregou as alegações finais, a última etapa, antes do julgamento. O que se pode esperar? O senhor acredita que vai ser um julgamento realizado no curto prazo? Teremos a possibilidade de se arrastar isso por mais algum tempo? Qual que é a sua expectativa? Bom dia, ministro. Bom dia, Pedro. Bom dia, Thaís. Bom dia. Pedro, Thaís e internautas, nunca é um sinal alvissareiro para uma sociedade o protagonismo do poder judiciário. Aliás, o protagonismo da política nem sempre é um bom sinal. O protagonismo deve ser da economia, da atividade que gera emprego, que gera renda, que gera divisas para o país. É como numa partida de futebol. O juiz não deve ser o protagonista. O protagonista deve ser quem está jogando. O juiz é apenas um mediador. Se ele for invisível, tanto melhor para o espetáculo. Mas aqui no Brasil, infelizmente, a partir de circunstâncias que não são novas, o judiciário passou a ser o protagonista, não apenas das suas próprias atividades, mas também da atividade política em geral. O judiciário interfere no poder legislativo, o judiciário interfere no poder executivo, o judiciário agora está sendo protagonista até da política externa do país, né? A partir dessas sanções que o governo americano impôs a uma parte da Corte Suprema do Brasil. Eu não acho isso um bom sinal. E você tem um ex-presidente da República julgado em condições que não são as mais recomendáveis, porque é evidentemente um processo político, independente das culpas que ele venha a ter. É um processo político como foi o processo político que atingiu anteriormente, né, o presidente Collor, a presidente Dilma e o presidente Temer e o presidente Lula, que terminou preso e depois foi liberado para participar das eleições, né, no processo também de cunho político. A prisão foi política e a libertação depois também foi política. É isso que nós vivemos no Brasil. Ministro, deixa eu só aqui engatar, antes da gente passar para outro assunto, que é o seguinte: em que momento que o senhor acha que aconteceu essa virada de chave e que o Poder Judiciário assumiu o protagonismo no Brasil? E por quê? O que levou a gente a essa situação atual? Quem que deu mole também para que o Judiciário colocasse as suas manguinhas de fora? A chave, Thaís, foi a Constituição de 1988. No momento em que ela foi promulgada, ela tem data, ou seja, acho que foi 10 de outubro de 1988, a partir daquele momento já deu-se ao Judiciário um protagonismo de direito. E ele foi se transformando em protagonismo de fato a partir das provocações da própria política. Por que surgiu esse protagonismo? Porque 88 marcou a redemocratização verdadeira do país com uma nova Constituição. Nós vínhamos de um governo militar com o protagonismo de uma instituição muito forte, de muita tradição, de memória, de raízes no país, que são as corporações militares. A Marinha, o Exército, a Aeronáutica, mais recente, mas são corporações centenárias. Essas corporações governaram o país. Os setores da sociedade incomodados com esse protagonismo, por causa do regime militar, da cassação de mandatos, das prisões, dos exílios, da economia fortalecida com o governo Geisel, o programa nuclear, programa espacial, tudo isso levou a uma união das lideranças civis, conservadoras, progressistas, e essas lideranças resolveram vacinar o país contra a influência da corporação militar. E a vacina era empoderar corporações civis, que tivessem um protagonismo capaz de fazer face ao
as corporações militares fortaleceram o Judiciário, principalmente o Supremo, e criaram uma nova instituição que não tinha esse papel, que é o Ministério Público Federal, com poderes também quase que ilimitados. A partir daí, a própria política foi provocando o Supremo. Sofria uma derrota na Câmara, a minoria recorria ao Supremo. Se era contrariado por uma decisão do Executivo, recorria ao Supremo. E o Supremo foi mediando. Uma hora atendia a minoria, outra hora atendia a maioria, uma hora atendia o Congresso, outra hora atendia o Executivo, até que chegou-se a um ponto em que o Supremo passou a vetar a indicação de ministros, de delegados, votar matérias exclusivas do Poder Legislativo, interferir inclusive na execução orçamentária, e chegamos à situação que nós temos hoje, que é de completo desequilíbrio, desajuste, insegurança jurídica e insegurança institucional. Ministro, muito bom dia, bem-vindo aqui ao nosso programa. Voltando à questão do julgamento que se avizinha aí, do julgamento entre aspas, né, do que se avizinha no Supremo Tribunal Federal, o ex-presidente Bolsonaro e seus aliados serão julgados numa turma do Supremo Tribunal Federal integrada por 5 ministros. Bom, o presidente da turma é Cristiano Zanin, que era advogado do Lula. O outro integrante é Flávio Dino, que foi ministro da Justiça do Lula. O relator é o ministro Alexandre de Moraes, que é um desafeto pessoal até do principal réu da história. O quarto integrante é a ministra Carmen Lúcia, nomeada por Lula para o Supremo Tribunal Federal, para além do ministro Luiz Fux. Não precisa nem ter, né, ministro? Qual a sua expectativa em relação a esse resultado? A impressão que dá é que só falta a dosimetria, né? Cláudio, é evidente, né, que é um jogo cujo resultado está definido porque as regras estão definidas para obter esse resultado. Mas o que eu vejo de mais estranho e quase que inaceitável é a mesma instituição conduzir desde a denúncia, a investigação, o inquérito, o julgamento e a execução da pena. Você só tem isso em tribunais que funcionaram em época de guerra. Fora das guerras, eu não tenho conhecimento de nenhuma situação onde uma mesma instituição, porque não é o tribunal, você não pode nem chamar mais de tribunal, porque o tribunal ele é exclusivo para o julgamento. Eu não conheço o caso em que o tribunal ele próprio faz a denúncia, ele próprio investiga, produz o inquérito, produz as provas, depois encaminha o julgamento, é responsável pela sentença e pela própria execução da pena. Eu acho que isso é, de fato, uma situação extraordinária, para usar uma palavra amena, um adjetivo mais suave, mas nós não vivemos, de fato, uma situação que possa ser caracterizada à luz do que é habitual como uma situação de plena normalidade. Eu não conheço na história situações como a que nós estamos vivendo, a não ser, como já disse, em períodos de guerra. Aí você reúne em torno de uma única instituição todas essas atribuições de justiça, tá certo? Agora, de um tribunal, eu acho que é uma exceção. Agora, como não é propriamente uma novidade no Brasil, por quê? Porque aqui no Brasil as regras excepcionais são relativizadas de acordo com os objetivos que ela atinge. Se ela atinge o meu adversário, não tem problema. Quando essas regras excepcionais atingiram a presidente Dilma e o presidente Lula, não houve tanta comoção. E agora, quando elas atingem o presidente Bolsonaro, com a mesma excepcionalidade, também para alguns, além de não causar comoção, é como se fosse uma espécie de acontecimento a ser celebrado. Para uma vida democrática, essa situação, na minha opinião, não pode ser celebrada. Você tem que ter regras iguais, princípios iguais para todos. Se não for para todos, é a promessa de que teremos
uma situação difícil pelo caminho. Ministro, prazer estar com o senhor aqui ao vivo no Jornal Gente, nessa sexta-feira, 15 de agosto de 2025. Estamos ao vivo na Rádio Bandeirantes, na Band News TV. Ministro, eu queria mudar um pouquinho de assunto com o senhor na outra questão polêmica da semana, que foi a questão do Mais Médicos. E gostaria da opinião do senhor sobre os motivos da real utilização de tantos médicos cubanos na época, né, no governo Dilma, eram 60% aproximadamente. Depois, esse contingente diminuiu para 10%. E a reação agora dos Estados Unidos, do secretário de Estado Marco Rubio, a esse respeito. O Cláudio trouxe esse assunto mais cedo, a gente comentou esse assunto também ontem, mas a gente gostaria de ouvir o senhor. Bom dia, Sônia. Um prazer ouvi-la aí. Acho que você está de verde hoje, é? Estou de verde. Isso, verde esperança, ministro. Isso. A verde é a cor do paraíso. E ontem foi uma noite de gala para o verde. Mas veja só. Verdade. Esses médicos cubanos, Sônia, estão por aí desde a época do presidente Fernando Henrique. Eu era menino naquela Câmara dos Deputados e os parlamentares, principalmente do interior, andavam atrás desses médicos, andavam atrás da embaixada cubana, porque era difícil encontrar médicos que fossem para as regiões mais remotas do Brasil. Eu lembro do Paulo Marinho, um deputado lá acho que era de Caxias, falando comigo, acho que a esposa era prefeita de Caxias, para trazer médicos de Cuba, porque não encontrava médicos dispostos a andar pelo interior do Brasil. E até hoje é verdade. Eu fiquei uns meses lá no interior da Amazônia e os médicos que iam, até de Belo Horizonte ia médico de São Paulo, médico de Belém, eles atendem ali 1 ou 2 dias ou 3 e voltam. E aí esses médicos cubanos, eles ficam nas regiões, no interior, moram nas cidades, visitam a zona rural, e por essa razão é que os políticos, os prefeitos, foram atrás, independentemente do nome que se dê ou que se deu ao programa em cada época. Eu acho que essa decisão do governo dos Estados Unidos é uma decisão inaceitável, porque interfere nas decisões internas de outro país do Brasil. Eles têm lá os seus bloqueios, as suas ações contra Cuba, mas o Brasil não tem nada a ver com isso. O Brasil não pode ser atingido na sua política ou de educação ou de saúde, embora já tenha sido anteriormente. Eu, estudante, combatia o acordo MEC-USAID, essa USAID ou USAID, como queiram chamar, que hoje está aí também acusada de interferir até nas eleições do Brasil. E é verdade que interfere em tudo, interfere no meio ambiente, interfere em tudo. Mas essa interferência, ela é indevida e indesejável. Se tem problemas com os mais médicos, o Brasil tem que resolver por aqui. Tem Congresso, tem Judiciário, tem imprensa, tem tudo para fiscalizar. Por que é que vem um país? Eu acho que é por ignorância, por um lado, porque não sabe que papel cumprem esses médicos no Brasil, ignoram o papel deles. Em segundo lugar, eu acho que também o governo americano sanciona as autoridades brasileiras envolvidas nesses programas por conta das suas diferenças ideológicas com Cuba, né? Que eu não acho que Cuba ameace nem militarmente, nem politicamente os Estados Unidos. Mas há um problema ideológico ali e acho que isso, o atual secretário de Estado, acho que tem relação, descendência com Cuba, mas acho que isso é uma coisa inaceitável. O Brasil não pode aceitar esse tipo de interferência. Os problemas dos médicos cubanos com o Brasil são problemas do Brasil ou de Cuba e não dos Estados Unidos da América. Ministro, para a gente falar um pouquinho também sobre essa questão das tarifas, queria saber como é que o senhor está acompanhando esses desdobramentos. A Thaís trouxe aqui pronunciamento do presidente Donald Trump, rebate do presidente Lula. O clima continua tenso e não estamos vendo sinais aí de que possa haver uma revisão das tarifas que foram mantidas pelos Estados Unidos em relação a produtos que são exportados do Brasil para lá, né? Ou seja, essa tesoura que atinge o Brasil, ela tem uma folha que é econômica e a outra que é política, porque não são apenas as tarifas, são sanções contra autoridades brasileiras, são sanções contra a União Europeia, são sanções contra
Mas no caso das tarifas, o objetivo é absolutamente econômico. Os Estados Unidos já têm um superávit na balança comercial com o Brasil. Não é um superávit muito alto, mas é um superávit. Se queixa de que em algumas atividades ou em algumas mercadorias, o Brasil também tem taxas para os Estados Unidos. E, por conta disso, para aumentar o superávit, impôs tarifas sobre o Brasil. O estranho nisso tudo, meu caro Pedro, é autoridades brasileiras, políticas, pedindo essas tarifas como forma de pressão política contra o Brasil. Há uma disputa política, não estou dizendo que ela seja justa ou equilibrada dentro do país, mas isso tem que ser mediado por brasileiros. Você não pode recorrer a um outro país para impor sanções econômicas que serão pagas por empresas brasileiras, principalmente pequenos e médios produtores. São os pequenos e os médios que vão arcar principalmente com as piores consequências dessas tarifas. Você vai fazer com que pessoas vão perder emprego, o país e os municípios e os estados vão perder impostos, o país vai perder divisas, empresas vão fechar por causa de uma disputa política interna e porque alguém recorreu às tarifas de uma potência estrangeira para resolver. Isso não é justo, isso está errado. O Brasil tem condições de se defender? Tem porque esse comércio não representa tanto. Todo o comércio exterior representa 2% do PIB do Brasil. E o comércio com os Estados Unidos representa 2% desse comércio exterior. Então, nós temos condições de contornar, de enfrentar, de procurar alternativas, como já há alternativas. O próprio México já aumentou o consumo de carne do Brasil. A China já credenciou mais de uma centena de empresas no caso do café. Outras oportunidades vão aparecer. Agora, é muito ruim para o Brasil e também para os Estados Unidos um conflito entre os dois maiores países do hemisfério. Vizinhos que têm mais de 200 anos de relações, ora boas, ora más, ora melhores, ora piores, mas sempre tivemos boas relações. Mas o que o governo dos Estados Unidos está fazendo é dizendo para o Brasil: nós não queremos a tua amizade, nós não queremos a convivência, nós não queremos muita conversa com vocês. E isso vai obrigar o Brasil a procurar alternativas a partir da própria América do Sul e no resto do mundo. Na Europa, nós temos condições de uma aproximação maior com a Europa, com a Índia, com a China, com a Indonésia, com a Ásia. É isso que o Brasil vai ter que fazer. O ministro Aldo Rebelo conosco aqui no estúdio do Jornal Gente, na Rádio Bandeirantes, na Band News TV. Já já a gente vai falar sobre COP com o senhor. Ontem teve um manifesto de governadores pedindo para deixar a COP em Belém, que está tudo certo. Nem todos assinaram, que fique bem claro, diga-se de passagem. Mas antes da gente terminar esse bloco, ministro, para a gente fechar essa página Lula, Trump, Bolsonaro, tarifas, etc., queria voltar ao começo aqui da nossa conversa, em que a gente falava sobre o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. E aí queria Ops, quase derrubei a água aqui. Queria lhe fazer uma pergunta quase pessoal, não é? Acho que todos nós aqui temos as nossas convicções a respeito do que aconteceu envolvendo aqueles meses finais da gestão de Jair Bolsonaro, pelo que a gente acompanhou, noticiou, leu, ouviu, conversou com personagens. O senhor pessoalmente entende que o então presidente Jair Bolsonaro tentou organizar algum tipo de golpe ou não? Não creio. Por quê? Porque não há uma tentativa de golpe, Thaís, sem que haja na composição da iniciativa apoio institucional. Quantos partidos ou quantos governadores estavam envolvidos na suposta tentativa de golpe do presidente Bolsonaro? Eu sei em 64 que pelo menos os governadores dos maiores estados, o de São Paulo, do Rio, de Minas, o do Rio Grande do Sul, estavam todos comprometidos com o golpe. Você não faz um golpe sem esse apoio. Então, não sei, nenhum governador não apareceu, nenhum partido político, por menor que fosse ou que seja, que estivesse promovendo uma ação pró-golpe de Estado. Você tem que ter apoio diplomático. Em 64, era apenas a embaixada dos Estados Unidos operando abertamente com o golpe aqui no Brasil. Eu não tive nenhuma notícia. A embaixada do Uruguai, ou do Paraguai, ou de Luxemburgo, ou do Haiti,
da República Dominicana, da Guiana, alguma embaixada foi envolvida nessa organização, nessa articulação golpista? Eu não tomei conhecimento de nenhum apoio diplomático. Como é que você organiza um golpe sem apoio diplomático? Ah, não, mas aí tinha o comando das Forças Armadas. Acusaram o Garnier, o meu assessor militar no Ministério da Defesa. Mas nem os demais comandantes militares avalizaram essa ideia de que a Marinha poderia propor um golpe de Estado. Quem pode dar golpe de Estado no Brasil é uma única força, é o Exército, que tem capilaridade, que tem organização, que tem tradição política no país, que participou da abolição, participou da República, participou de 30, fez guerra civil de um lado do Exército contra o outro lado. Eram os legalistas e os rebeldes dentro da mesma instituição. Não participou, isso está claro. Aliás, se houvesse essa tentativa, ela não seria realizada porque o Exército não queria, não participaria. Então, não tinha apoio social, disse não, tinha apoio dos sindicatos, apoio da UNE, apoio da mídia. A imprensa apoiou alguma tentativa de golpe? Em 64, não foi apenas a imprensa, foi a elite da imprensa, foram os grandes jornalistas, foi a pena dos melhores jornalistas, de um Alberto Dines, do Antônio Calado, de um Carlos Heitor Coni, essa gente que escrevia os editoriais pedindo golpe. Aqui nos jornais de São Paulo, do Rio, era a elite da imprensa brasileira, dos jornalistas e do jornalismo. Isso também não aconteceu, não conheço nenhum blog de quinta categoria que disse, não, esse blog apoiou o golpe. Portanto, os fatos evidenciam que essa ideia do golpe de transformar o 8 de janeiro de arruaça de baderneiros em tentativa de golpe só se explica para retirar da cena eleitoral de 2026 um protagonista muito forte, como se tirou em 2016 a presidente Dilma com a pedalada, que ninguém até hoje sabe dizer o que é. Pode perguntar para qualquer pessoa o que foi a pedalada para tirar a presidente Dilma do poder. A pedalada foi um voto de desconfiança que não existe no presidencialismo. Você tem que arrumar um crime de responsabilidade para poder tirar a presidente e arrumar o crime de responsabilidade com a pedalada por razões políticas ou econômicas, não porque ela tenha cometido algum crime. Esse é o ex-ministro Aldo Rebelo, que está participando conosco hoje aqui do Jornal Gente. Na sequência, depois do intervalo, nós vamos falar sobre o futuro próximo da COP30, um evento, a Conferência Nacional Mundial do Clima, que vai acontecer em Belém do Pará, no mês de novembro, e tem muita coisa para a gente tratar a respeito desse assunto, inclusive a realização em Belém, que foi alvo de críticas, né, de muitos países recentemente. Na sequência, aqui no Jornal Gente. Rede Bandeirantes de Rádio. Esta meia hora tem o apoio da ESPM, o inusitado em constante movimento. Antes de escolher um curso, seu filho pode viver a faculdade. O Pré-College da ESPM é um programa para que os estudantes do ensino médio explorem áreas como comunicação, design, administração, direito e outras. Tudo com oficinas e projetos conduzidos por professores da ESPM, autoridade em marketing na América Latina. Acesse espm.br/pré-college e conheça essa novidade. Tem lançamento da Patriani em Jundiaí. É o prédio mais bonito da cidade. Visite os decorados em frente à prefeitura. Você ainda vai morar num Patriani em Jundiaí. Sintonize 86.3. É Rádio Bandeirantes na faixa estendida do dial. E os aparelhos mais modernos já têm. 86.3. Trânsito. Oferecimento Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Caminha para o centro a partir da zona oeste pela Avenida Francisco Matarazzo. Tem trânsito intenso na região do Estádio do Palmeiras, mas sem informação de congestionamento. Pelo elevado Presidente João Goulart, trânsito movimentado também, mas o motorista consegue seguir até a região central. Para quem vai no sentido do bairro, pelo elevado, o caminho é bom agora. Experimente no churrasco filé de panceta temperada da Pamplona. Carne selecionada da melhor parte da panceta. Fica macia e saborosa. Acesse pamplona.com.br.
Esta meia hora teve o apoio da ESPM, o inusitado em constante movimento. 39 minutos e o Brasil realiza um dos seus maiores eventos da história em Belém, no mês de novembro, a COP30, a cúpula do clima que precisa discutir vários assuntos, e por isso a gente volta a conversar com o ministro Aldo Rebelo sobre exatamente esse evento que já começa recheado de polêmicas. Ministro, primeiro que os preços lá não estão convidativos e os estrangeiros que eu digo, até o pessoal do Brasil mesmo que vai ficar lá em Belém do Pará, reclama de falta de leitos. E depois houve aí uma lista de governadores que assinaram em apoio à COP, Romeu Zema e Ratinho Júnior ficaram de fora. O que mais falta de polêmica para desviar o assunto, ministro, que é o clima? Sônia, o roteiro está completo. Nós temos um script de uma tragicomédia em torno dessa agenda do clima. O problema não é o Brasil receber eventos internacionais. O Brasil está habituado. O Brasil já sediou a Olimpíada, já sediou 2 Copas do Mundo com muito êxito. Aliás, o primeiro grande evento internacional no Brasil foi a vinda da família real e 15 mil aristocratas em 1808 que tomaram conta do Rio de Janeiro, tá certo? Comeram todas as galinhas disponíveis na cidade, acabaram com o fornecimento de víveres, eram 15 mil pessoas que não trabalhavam, mas tinham que ter lugar para morar, tá certo? E chegavam na porta das pessoas, colocavam um P de príncipe e um R de regente, e a pessoa tinha que sair para ceder a casa para a família real. Aqui no Brasil sempre se acusou a esquerda, né, de que iria tomar a casa das pessoas. Aqui no Brasil, o único episódio em que as casas foram tomadas mesmo foi durante a vinda da família real e dos 15 mil aristocratas para o Brasil. Então o Brasil tem condições de receber essas pessoas. Os problemas em Belém do Pará é que não houve equilíbrio entre a realização desse evento e a previsibilidade de todos os aspectos, mobilidade urbana, mobilidade, segurança pública, segurança das delegações, a recepção no único aeroporto que tem, e todo o evento vai ser lá, então é o único aeroporto, porque na Copa do Mundo, como eram 10, 12 cidades sede, você distribuía a recepção em 12 cidades. Aí nós abrimos uma alfândega em Curitiba, nós disponibilizamos a base aérea para receber delegações, colocamos lá uma alfândega, Polícia Federal, para receber passaporte, etc. Então isso, de certa maneira, absorveu o impacto da presença. Só de jornalistas foram 20 mil que chegaram na Copa do Mundo. Só de jornalistas estrangeiros, 20 mil. Mas isso foi planejado para que não houvesse impacto numa única cidade nem num único aeroporto. Da mesma forma, nós não tivemos o aumento do preço da hospedagem como temos agora, porque nós planejamos com antecedência. A hotelaria de Cuiabá, de Natal, não houve queixa, como agora que estão cobrando durante alguns dias $15 mil por um apartamento. Daqui a pouco é possível você comprar um apartamento em Belém e pagar com o preço do aluguel durante o evento. E isso há queixas de fato, por quê? Porque as delegações estrangeiras dos estados nacionais podem pagar. Mas e o particular que pode vir aqui para apenas acompanhar a Copa? Ele vai poder pagar $15 mil por alguns dias de hospedagem? E ontem nós tivemos uma demonstração de que há um problema que ainda não foi revelado, da natureza dele. Porque não foi apenas esse governador de Minas e o governador do Paraná. Os 2 governadores do PT também não assinaram. Nem o governador da Bahia, o senhor Jerônimo Rodrigues, e nem o governador do Piauí, Rafael Fonteles. Os 2 não assinaram esse documento, outros mandaram os seus respectivos vices. Já há também um questionamento sobre
o possível aluguel de 2 transatlânticos que vão chegar lá, e se não houver a demanda pelas cabines, haverá de ter uma cobertura, ou seja, uma indenização para as vagas que não forem ocupadas. A própria ausência dos Estados Unidos já é também uma situação constrangedora, né? Porque passa a ideia de que não é uma coisa importante, porque quando é uma coisa importante para a agenda do mundo, os Estados Unidos querem tirar os outros para ficar sozinho e não abandonar a agenda como aconteceu. Então saiu dessa conferência de Paris e simplesmente deixou para lá a nossa conferência do clima. Além do que, a agenda da transição energética, a agenda verde, ela entrou num certo declínio. Houve um revigoramento da agenda dos combustíveis fósseis, a revalorização do petróleo, do gás e do carvão. A Inglaterra autorizou a abertura de mais 100 poços de petróleo no Mar do Norte. A Noruega, que já explora petróleo no mar, disse que agora vai explorar também terras raras no mar. Já há uma diplomacia em curso para acertar como será a exploração dos recursos minerais do fundo do mar. Na Austrália, no Brasil e nos Estados Unidos, os projetos do chamado hidrogênio verde estão sendo ou abandonados, ou cancelados, ou adiados em larga escala. Os investidores estão saindo, principalmente as grandes petroleiras estão saindo desses projetos de hidrogênio verde. Ou seja, é um momento de crise uma líder lá de um grupo da Índia acusou o presidente da COP30 de usar politicamente a favor do atual presidente do Brasil a agenda da COP30, ou seja, é uma certa confusão. Mas isso não é porque Belém não tem a capacidade de receber. Belém foi colhida também por uma decisão que poderia definir outras cidades, outras capitais, faz a grande reunião de cúpula em Belém, mas outras atividades poderiam ser distribuídas. Aconteceu no ano passado, o Brasil não foi o líder do G20? G20 foi distribuído entre Rio, São Paulo e Brasília. Eu era secretário de Relações Internacionais, fui representar o prefeito no Rio de Janeiro em algumas atividades do G20. Vai reunir ministros, então reúne ali, vai reunir ministros da Fazenda em outro lugar, ministros do Meio Ambiente em outro lugar. Isso tudo foi planejado como sempre acontece nesses eventos internacionais. Nós não planejamos dessa forma e criamos um problema para o nosso governador do Pará e para o nosso próprio país. Agora, ministro, não faltou também a mão do governo federal, né? Porque, afinal de contas, foi o governo federal que se empenhou para trazer esse evento para o Brasil. Se comprometeu com ele. Foi o governo federal que, por razões eleitorais, escolheu Belém do Pará. Eu acho que faz todo sentido, fica na região norte, etc. e tal. Não faltou ali uma presença mais efetiva, um apoio mais efetivo do governo do governo federal, porque o que a gente observa é que isso ajuda muito a esvaziar esse evento, né? A gente viu aí 2 dezenas, mais do que isso, né, de países africanos dizendo, olha, com esses preços não vai dar para participar. Então, países pobres, por razões econômicas, financeiras, não vão participar. E os países ricos, por razões éticas, também não vão participar. O presidente da Áustria, que é um país rico, disse, não vou fazer o pagador de impostos do meu país pagar uma coisa como essa, né? Pagar por esse absurdo, por essa exploração. Muitos vão agir, nem todos são Lula, né, que viajam por nossa conta aí, em viagens luxuosas sem esse tipo de preocupação, mas tem muita gente que respeita o dinheiro de quem paga impostos e não vai se sujeitar a isso. O fato de manter... Não há outra saída também a essa altura a não ser manter o evento em Belém do Pará. Mas não faltou ali uma presença mais efetiva do governo federal nisso tudo? Faltou e falta, porque ainda daria, hoje talvez não, tempo de você remover de Belém algumas das atividades, deixa lá o mais importante, deixa lá a cúpula dos países, deixa lá algumas das sessões, que são muitas sessões. E outra coisa, você move para outras capitais
que podem acolher mesmo ali perto, do Nordeste. Você poderia fazer uma coisa em Fortaleza, outra em Salvador, outra em Recife. Salvador já recebeu a... Manaus tem uma infraestrutura também hoteleira muito boa. Então a você infraestrutura poderia... da Copa, né? Exatamente, que foi da Copa. Você poderia tomar essas providências. O problema é que, naturalmente, a Áustria não aceitará o que outros países estão aceitando. Cláudio, eu tive em Belém recentemente. Eu vi lá de um empresário, meu amigo, que disse, olha, minha prima alugou um apartamento por $15 mil para uma delegação oficial estrangeira e quando o pagamento caiu, era de uma ONG americana. Então tem ONG pagando hospedagem de delegação oficial estrangeira. Provavelmente um país como a Áustria não vai aceitar uma situação dessa, mas isso está acontecendo porque eu vi lá em Belém. E a outra situação constrangedora é como o governo brasileiro vai explicar para as delegações estrangeiras que na Amazônia, a Amazônia rica, a Amazônia paraíso, a Amazônia que, segundo a ministra Marina, é o paraíso na Terra, tem a maior taxa de mortalidade infantil do país, a maior taxa de analfabetismo, a maior taxa de doenças infecciosas. Belém é uma cidade, a Amazônia inteira não tem saneamento básico. O Fundo Amazônia nunca se voltou para melhorar a vida do povo. É um financiamento para ONGs que vivem na Europa, em Paris, em Bruxelas, em Barcelona, em Madrid, em Londres, em Berlim, algumas em São Paulo, ou no Rio de Janeiro, ou em Brasília. E a Amazônia vai ser exposta dessa forma, as pessoas vão ver, entendeu? Que essa política na Amazônia paralisou o desenvolvimento, é responsável pela pobreza da população, o imobilismo dos recursos da Amazônia gerou a parcela mais pobre da população brasileira. Eu acho que isso vai gerar também um grande constrangimento e acho que tem gente procurando saber como vai esconder do mundo que a política aplicada na Amazônia por essas correntes desse ambientalismo de mercado, desse ambientalismo de resultado, gerou a população em piores condições de vida no Brasil. As pessoas vão ver isso, vão tomar conhecimento disso. Eu acho que isso também deve estar gerando um certo constrangimento para os protagonistas desse encontro. O ex-ministro Aldo Rebelo sempre conosco aqui no estúdio do Jornal Gente, conversando sobre os assuntos do noticiário e trazendo aqui uma visão diferente a respeito de todos eles. Ministro, sempre muito bom ter o senhor aqui conosco, ouvi-lo. Volte em breve. Até a próxima. Obrigado Pedro, obrigado Thaís, obrigado Cláudio, obrigado Sônia e obrigado principalmente à paciência dos internautas. Um abraço. Obrigado, senhor. Ministro Aldo Rebelo volta em outra oportunidade conosco, em breve aqui no Jornal Gente, para falar mais sobre outros assuntos. Todas as manhãs, as principais notícias do dia estão aqui na Rádio Bandeirantes, Band News TV e para você que nos acompanha pela internet também no aplicativo Band Play.